8h36, 8h36, estamos de volta com o Sul Notícias nesta manhã de segunda-feira, 2 de maio. Já estamos no mês 5 do ano de 2022. O ano mal deu uma olhadinha pela janela, já está acabando o primeiro semestre, muito rapidinho. Agora eu recebo no programa o presidente da Câmara de Vereadores do município de Araranguá, Jair Anastácio. Muito bom dia, vereador, obrigado pela presença. Hoje a Câmara realiza uma sessão especial com a entrega do prêmio Destaque Empresarial Profissional. Conceição Ferreira de Almeida é um projeto elaborado e criado pela Câmara e que hoje entrega esse prêmio. O presidente está aqui para falar sobre isso, depois temos outro tema, se der tempo de abordar. Qual o objetivo desse prêmio, presidente, e quantas pessoas serão homenageadas hoje? Bom dia. Bom dia, Xixo, bom dia a todos aqueles que nos assistem. Esse troféu Destaque Profissional Professora Conceição Ferreira de Almeida foi uma lei criada em 2019 pelo então vereador José Paulo Roldão, e que tem o objetivo de homenagear, de dar destaque, na verdade, às mais variadas profissões existentes aqui no nosso município. Desde a promulgação da lei, nós tivemos 2 edições, que foi a primeira homenageou profissionais da área da educação, a segunda homenageou profissionais da área da saúde, depois nós tivemos aí 2 anos de pandemia que não foi realizado, e agora nós viemos, então, com a 3ª edição, e por sugestão minha, por eu ter feito parte desta categoria e, claro, aceito pelos 15 vereadores, então, este ano, o troféu Destaque Profissional Professora Conceição de Almeida Ferreira irá homenagear a categoria dos comerciários de Araranguá. É uma forma da gente estar valorizando todos os profissionais, nas mais diversas áreas, como eu já citei antes, aqui do nosso município. E o troféu, claro, pensado, essa homenagem será realizada hoje, também em virtude ao dia de ontem, quando a gente comemorou aí o dia de todos os trabalhadores e trabalhadoras. E quem serão os homenageados? Então, nós teremos, na verdade, serão 15 homenageados. Cada vereador indicará um homenageado. E são sempre trabalhadores? Sim, o objetivo, esse é um troféu destaque profissional, Então, o objetivo é estar dando aí, oferecendo a homenagem, lembrando aí profissionais, trabalhadores do comércio. Do comércio. Serviços não entra também, não é só comércio? Não, nesse momento a gente optou pelos trabalhadores do comércio. São 15 nomes, é difícil de lembrar de todos, né? Eu não vou conseguir lembrar do nome de todos, mas eu tive dando uma olhada na relação, são todos... Acho que os vereadores foram muito felizes, porque, na verdade, eles escolheram aí, na sua grande maioria, trabalhadores do comércio que já estão há muito tempo no comércio, aposentados, inclusive a minha homenageada é uma aposentada do comércio, E são pessoas que a cidade conhece, porque, sabe, Xixu, o trabalhador do comércio ele cria uma relação muito próxima com os moradores da cidade, Então, até porque quando a pessoa precisa comprar alguma coisa, ela já vai naquele local onde ela tem na memória a pessoa que vai lhe ajudar. Então, o comerciário acaba sendo alguém que faz parte da vida do cliente. Exato. Porque ela tem necessidade sempre quase que a mesma. É uma roupa que ele vai comprar, é uma joia que ele vai dar de presente, ou é um material de construção que ele precisa. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar algum material de construção, eu sei que eu vou naquela loja e eu busco aquele vendedor que é o camarada de minha confiança, eu sei que ele vai me indicar o melhor produto. Então, ele passa a ser alguém do convívio da pessoa, Então, sim, é reconhecidamente alguém que é reconhecido pela cidade. Exato, eu tive dando uma olhada assim, eu posso citar alguns nomes aqui que, de repente, quem está nos assistindo vai fazer uma relação, O Negão, da farmácia econômica, é um farmacêutico que é bastante conhecido pela cidade. O Zé, da farmácia lá na frente do Jácio, Zé Silvano. Da loja Alcindino, nós teremos 2 homenageadas, a Delita e a Rosíris.
Eu irei homenagear a Elizabeth, que trabalhou por muitos anos na loja Tropical. O Rude da Casa Viva também é extremamente conhecido aí na área, desculpa, da Polisport, extremamente conhecido na área do esporte. Enfim, esses são alguns nomes assim que eu estou lembrando nesse momento, né? Mas os 15 que serão homenageados são pessoas bastante conhecidas na nossa cidade. Esse troféu é anual? É anual. A lei ela estabelece, né? A homenagem uma vez por ano aos profissionais. Legal, muito bom. Importante isso para reconhecer. O Casa Cheia hoje, né? Hoje vai ser Casa Cheia, as pessoas estarão lá, familiares com certeza, exatamente, participando disso. A expectativa aí muito grande, né? É uma noite de homenagens, é uma sessão solene, nós estamos preparando tudo com muito carinho. Logo depois da sessão nós iremos servir um coquetel aos convidados, né? E, claro, cada homenageado, com certeza, deve estar mobilizando seus amigos mais próximos, seus parentes, né? Para estarem presentes lá nesta noite, a partir das 19 horas, prestigiando, então, essa sessão solene de homenagens. Eu diria que é muito apropriado, presidente, porque, de acordo com os movimentos, o movimento econômico de 2020, o valor adicionado de ICMS gerado no município de Araranguá, o varejo em geral, o comércio varejista em geral, é responsável por 50% de todo o ICMS gerado dentro de Araranguá. Em 2020, foram 525 milhões de reais produzidos para o Estado em ICMS pago pelas pessoas, porque está no custo da mercadoria. Então, o comércio hoje ele é de fundamental importância para Araranguá, porque ele hoje é a base da receita de ICMS. Claro, o imposto que o município recebe é muito amplo. Tem fundo de participação dos municípios do governo federal, que os impostos federais são pagos, o ICMS, que é o retorno. Mas, se você considerar que a metade da riqueza de Araranguá vem do comércio hoje, né, você imagina quanto do que vem para o município representa o comércio, apesar de que é muito pequeno. 6,5% desse total o Estado devolve 2 anos depois. É muito ínfimo o que volta. Imagina se a metade disso ficasse para a cidade, né, presidente? Com certeza. E tu tens razão, acho que é um dado importante, Chico, que tu coloca aí, né? A nossa cidade hoje, a economia é movimentada basicamente pelo comércio, né? Nós temos um comércio muito pujante, né? Não, acho que não é o ideal que a gente precisa para a cidade, porque eu sempre defendo que nós precisamos atrair também indústrias, né? Porque precisa ter equilíbrio, né? Exatamente, Mas, obviamente, que a movimentação que acontece no comércio aqui da nossa cidade é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso município. E, claro, além da importância do comerciante, que é quem faz o investimento, mas quem toca o dia a dia, né, quem faz a relação direta com o cliente são exatamente os comerciários, que são aqueles que estão ali, né, diariamente atrás do balcão. E especialmente Araranguá, que é uma cidade polo, né? Então convergem para cá compradores de outras cidades. Exatamente. Que com certeza também conhecem esses vendedores que serão homenageados, com certeza, pelo fato de terem história, né? Terem um tempo muito grande de atuação dentro do mercado. E hoje um bom vendedor, um bom comerciário, ele representa para ele mesmo uma projeção profissional. Claro. E financeira também, né? Porque o comércio tem comissão, né? Quantos comerciários que a gente conheceu, né? Eu conheci ao longo da minha vida, enquanto eu estive nessa categoria, que hoje são comerciantes, né? Exato. E aprenderam atrás do balcão a arte de negociar e acabaram empreendendo, e hoje, além de gerar emprego no município, né, também geram impostos, né? Então, e acho que outra coisa importante dizer, eu fui comerciário, né? Eu trabalhei parte da minha vida, fui presidente do Sindicato dos Comerciários, e eu digo hoje com toda certeza, né, que para ser comerciário é uma profissão que é pouco valorizada, pouco reconhecida, mas do ponto de vista do reconhecimento é muito pequeno. Exatamente, mas é uma profissão que, para exercer, precisa amar, tá? Precisa amar o que faz, né, e precisa ser vocacionado para isso. Né? Vender não é algo fácil, não basta eu querer vender, né? Precisa saber, ter habilidade, né, ser um vocacionado para vender. Então,
Por isso que eu fiz questão assim de, nesse ano em que eu estou na presidência da Câmara, voltar o prêmio. Exatamente, né? Dedicar aos comerciários, que durante a minha vida fiz parte dessa categoria, e gostaria também de, nessa minha passagem pela presidência da Câmara, deixar essa marca, esse registro. Ok. Aproveitando a sua presença, presidente, tem outro projeto que está acontecendo na Câmara de Vereadores, que é o Câmara Jovem. Em que consiste esse projeto e qual é o objetivo dele? Xixi, o Câmara Jovem é uma adaptação que nós estamos fazendo numa lei, né, que existe já há bastante tempo na Câmara, que era o Câmara Mirim, né? Nós apenas readaptamos ele, né? Ao invés de fazer com as crianças menores, nós, buscando exemplo de outros municípios, mas nós nos baseamos mais especificamente no exemplo que hoje acontece na Assembleia Legislativa, né? A gente acabou trazendo esse trabalho junto da juventude, os adolescentes, né? Aqueles que estão se preparando, né? Ou já começando a participar da vida política da cidade. Por que nós definimos isso, né? A gente percebe que, infelizmente, nos últimos tempos, nos últimos anos, se percebe um distanciamento da juventude, né, no processo político do país. Isso é um ponto que eu acho que é importante resgatar, né? Eu sempre digo, e é um jargão, né, mas o futuro do país depende, né, da juventude, ou seja, os futuros políticos, né, que nós teremos serão a juventude hoje, né? E uma outra questão é relacionada à população de um modo geral, que no dia a dia nosso de vereador, a gente percebe uma confusão muito grande ainda da população com relação ao papel, à verdadeira atribuição do poder legislativo no município, né? Há uma confusão muito grande entre a atribuição do poder legislativo com a atribuição do poder executivo. Então, quando nós idealizamos e repaginamos essa lei e criamos um novo projeto, que é o Câmara Jovem, o objetivo foi esse. Primeiro, buscar reacender na juventude o interesse pela política, e veja bem, eu não estou falando aqui da política partidária, né, mas sim do processo político como um todo. E o segundo objetivo é promover o debate com a população, tentando esclarecer, né, essas atribuições dos poderes no município, para que as pessoas tenham o conhecimento disso e façam a cobrança nos setores que, de fato, deve ser feito. Então, nós fizemos primeiro uma reunião com as direções das escolas, né, aqui no município, convidamos todas as escolas da rede municipal, da rede estadual e da rede privada. Porém, nós definimos que esse projeto iria acontecer diretamente com os alunos do 9º ano, certo? Então, chamamos... A faixa etária de 14, 15 a 16 anos. Exatamente, exatamente. Então, nós chamamos os diretores, explanamos a ideia do projeto, ficaram empolgados, e agora, na semana que passou, nós fizemos a primeira etapa do projeto, que é ir na escola, reunir esses alunos dos 9º anos, falar sobre projeto, mas também já fazer uma formação política com eles. Então, elaboramos uma cartilha, né, ali, esclarecendo a função, a atribuição de cada poder, né, um conceito sobre política, e foi feito esse trabalho de formação, e agora o próximo passo será, então, um trabalho diretamente interno da escola, que é a escolha dos candidatos, né? A eleição interna. A eleição interna, né? O processo eleitoral. Vai fazer um processo eleitoral interno na escola para eleger o representante. Exatamente, né? Então, a escola pode, do 9º ano, inscrever quantos candidatos tiverem interesse, e, né, o legal é que o restante da comunidade escolar, dos alunos, né, participarão do processo através do voto, né? Então, eles vão poder escolher lá os seus vereadores. E a escola elege... Quantos vereadores da escola? Então, como nós temos exatamente 15 escolas inscritas, nós vamos... cada escola vai eleger um vereador, né? Aí fechou a conta, né? Isso. E daí, a partir do mês de junho, no segundo semestre, aí nós vamos começar a fazer o trabalho com esses eleitos na Câmara de Vereadores, né? Eles tomarão posse como vereadores, irão eleger a mesa diretora deles e terá um período, então, até o final de ano de sessões, né, deles,
onde eles vão poder apresentar projetos, requerimentos, indicações. E aprender qual é o processo legislativo. Exatamente. Eu fiz uma entrevista há algumas semanas com um advogado que é assessor jurídico há 20 anos de uma Câmara de Vereadores, para explicar exatamente isso, a questão do processo legislativo. O que é a atribuição do vereador, o que ele pode, o que ele não pode fazer, para que isso se possa entender. Porque, às vezes, eu vou botar o vereador, ele vai a vereador para botar a calçamento da minha rua. E não é exatamente isso. Isso, né? Exatamente. Eu acho que é isso que precisa esclarecer, né, na cabeça da população, e eu não tenho dúvida de que fazendo esse trabalho na escola, com esses adolescentes, com esses jovens, esse debate vai chegar naturalmente nas famílias, né, dentro das casas, e automaticamente a população vai estar aí tendo a oportunidade de discutir, buscar um pouco mais de esclarecimento sobre as atribuições de cada poder. A senhora acredita que até quando já tenha o nome dos eleitos que se possa fazer a posse? Então, o nosso planejamento é que agora, nesse mês de maio, aconteçam as eleições, né? Em junho, nós já começamos a organizar o período de posse e já as sessões. A ideia, o nosso planejamento está previsto para isso. E o processo de escolha de eleição, se consegue ter uma similaridade com o processo original, não? Sim, o que foi combinado com as escolas, e daí isso será coordenado... cada escola escolher um professor, né, para estar acompanhando. Vai haver ali o período de inscrição de candidatos, o período de campanha e o período da eleição, né? Então, claro, num tempo muito mais reduzido, mas o processo será muito semelhante, né, ao processo eleitoral aí normal que a população, né, a sociedade civil participa. Certo. Vereador, voltando um pouco a essa questão da atribuição, o advento das emendas parlamentares na esfera estadual e nacional não acabou desvirtuando e complicando, embaralhando a cabeça do eleitor, do cidadão comum, do afegão médio, como se diz, né? Não atrapalhou isso na cabeça dele e ele acha que com o vereador é a mesma coisa? Eu acho que essa questão, Xixi, ela já é histórica, né? Na verdade, e isso também muito por culpa dos agentes políticos, né, que ao longo da história eles sempre usaram esses meios, esses recursos para usar como um mecanismo de angariar votos, né? Ou seja, existem muitos, e ainda existem hoje muitos vereadores ou deputados, enfim, que para se beneficiar eleitoralmente acabam meio que fazendo promessas no período de campanha, promessas de coisas que seriam, na verdade, não seriam atribuições né, do parlamentar, e sim do executivo, mas se usa muito isso. Então, logo que se elege, né, elege o vereador, elege o deputado, a cobrança nesse sentido em cima de nós é inevitável, né? Até porque o vereador também, eu vou falar especificamente agora sobre o vereador é aquele que está minimamente na ponta, na base. Ele é o escudo. Exatamente. Ele então, é o para-brisa do negócio. A população tem acesso direto ao vereador, né? Seja na Câmara, ou no centro da cidade, ou na casa dele, né? Ou lá no bar, na igreja, enfim. Então, nós somos cobrados diretamente por isso. E cobrados mesmo firmemente pela população. Quando é que vão calçar a minha rua? Né? Ninguém faz nada, que é uma barbaridade de prometer, né? Não fazer nada. Podem até não ter prometido, mas aí vai passar a ter prometido, né? Sim. Na cabeça do eleitor prometeu. Aí todos são tratados da mesma forma, né? E isso, assim, causa uma... Daí eu vou falar, né, pessoalmente, mas causa uma frustração muito grande na gente, porque... primeiro, porque a gente não consegue dar essa resposta que a população exige de nós, né? E segundo, porque eu tenho conhecimento que essa não é a minha atribuição, que a minha atribuição como vereador é outra, né? Claro que eu tenho o papel de fazer a cobrança, de indicar, de buscar, né? De pedir. Mas a responsabilidade de apresentar a solução à população não é uma responsabilidade minha, a gente às vezes acaba sendo cobrado por isso, né? Ok, então é interessante até para fazer um acompanhamento desse projeto e o dia das eleições, tudo é importante para a gente pautar isso, para a gente poder acompanhar, porque isso é muito interessante, como acompanhar o dia da eleição, o dia da votação. Sim. Porque a família trazer para a juventude aquilo que acontece na brincadeira, vamos entre aspas, isso, né? Mas como acontece no fato real específico. E especialmente o senhor dizia
no começo, eu anotei aqui, que são os futuros políticos, né? Eles serão os futuros mandatários, os futuros agentes públicos eletivos da cidade, do estado, do país, né? Exato. E o futuro da política do país vai depender de quem nós vamos deixar. O futuro, o futuro para a juventude depende da juventude que vamos deixar para o futuro. Porque se eles não souberem entender o processo agora, depois de grandes eles não vão entender mesmo, porque cada vez vai ficar mais embaralhado a situação do jeito que está. Eu acho esse projeto tão ou mais importante que o vereador Mirim. Exato. Porque o vereador Mirim vai atingir uma idade em que eles vão ver naquele momento e que pode perder, vai ficar o fundamento, mas se não há uma constância, não vai gerar um acompanhamento no futuro, né? Eu acho que o vereador jovem, a Câmara Jovem é tão ou mais importante, especialmente se atribuir a eles a responsabilidade do longo prazo, que é esse mandato até o final do ano. Porque tudo que é no curto prazo acaba. Sim. E eles precisam ter, eu sinto para as minhas crianças, eles precisam ter noção de pertença a algo que seja duradouro, Sim. que seja de longo prazo. Concorda? Sim, exatamente, né? Eu acho que esse é o momento em que a gente está formando, né, a personalidade, E até uma visão política, né? Exato, claro, e dentro disso, né, a visão política deles. Então, nós teremos, os políticos que nós teremos amanhã vai depender muito da formação que se dá hoje. Que nós vamos deixar, das pessoas que nós vamos deixar para estar inseridas. Exatamente, né? Então, a ideia é exatamente isso, é plantar essa sementinha agora para que, quem sabe, lá na frente a gente possa colher algo positivo para a sociedade, né? Algumas pessoas talvez vão se perguntar, mas está misturando política. Tem gente que não gosta de falar de política, né? Que acha que a política é um monstro, e até, de certa forma, compreensível, porque a gente ouve tanta coisa ruim, tanta notícia ruim do meio político, né? Mas nós precisamos entender que a política, quando ela é levada a séria, né? Quando se faz a boa política, ela reverte em coisas positivas para a vida do cidadão, né? Então, corroborando com o senhor, presidente, eu entendo que a dificuldade de entendimento da política está exatamente na falta de conhecê-la. Exatamente. É preciso conhecer o processo político, o processo legislativo, é preciso saber o que é que envolve tudo isso e quais são as decisões que ele impõe à sociedade, para daí, então, poder saber se você gosta ou não gosta. Eu não gosto de política é tudo sem vergonha. Mas é porque não conhece. Eu não conheço a política a fundo para saber o que de bom ela pode trazer para mim. E aí eu vou achar que só tem mal. E não podemos esquecer que existe também uma parcela no meio político que patrocina exatamente isso, a ignorância do cidadão, né? É interessante para alguns políticos que o cidadão comum não tenha esclarecimento, não saiba como funciona a política, porque quanto menos conhecimento o cidadão comum tiver, muito mais fácil ele será manipulado por alguns políticos, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender também, né? Quanto mais clareza, mais conhecimento o cidadão tiver, será muito menor a chance dele ser enrolado, dele ser enganado, né? Dele ser ludibriado. Então, por isso a importância da gente fazer essa formação, né, na sociedade como um todo. E eu acho que a gente, né, não existe um outro caminho melhor para a gente iniciar do que na própria educação. Vejo pontos positivos nesse projeto, a questão do mandato de um ano, praticamente um ano, de todo um período legislativo, para que ele possa perceber o que está dentro da sua alçada, fazer uma reunião com um departamento jurídico que vai dizer, não, essa matéria não é constitucional, porque ela fere o princípio da questão financeira, você não pode gerir. Aí eles vão começar a entender o quanto que ele precisa buscar. E eu acho até que ele tem, dentro da possibilidade, né, patrocinar até visita deles a outros poderes, como o judiciário, Sim. como o executivo, e como até a Assembleia Legislativa, no sentido de saber que ele tem o dever de ir lá e buscar recursos, e dentro do que a legislação estabelece, esse sistema que é como se fosse uma medida provisória do Legislativo. Então, vamos usufruir dele para benefício próprio, né? Entendo que ele é muito positivo nesse aspecto. Dentro do nosso planejamento, acho que hoje outra coisa importante que tu coloca, né, está exatamente isso.
né, levar eles também a conhecer esses espaços públicos, né, que são os poderes do nosso município, levar eles a conhecer a Assembleia Legislativa, como é que funciona, né? E nós temos uma equipe de servidores da casa que estão coordenando esse trabalho. Quero aproveitar aqui para parabenizá-los, né? Estão sendo coordenados pela servidora Vanessa Zeferino, e cada um deles vai ter um assessor da Câmara que vai estar acompanhando o trabalho deles, que vai estar orientando. Cada um de nós, vereadores, iremos, de certa forma, apadrinhar um deles, né? Para também acompanhar o trabalho, para também orientar, colocar os nossos gabinetes à disposição deles, para que eles façam mesmo essa experiência assim na prática, né? No dia a dia do que é um vereador. É muito importante. Tudo o que a gente investe na transmissão de conhecimento, isso é transmitir conhecimento do ponto de vista estrutural do Poder Legislativo. Entendo que é muito importante, quero parabenizar, e acho que nós temos que incluir aqui na pauta da TV um acompanhamento muito próximo de todas as etapas desse projeto, porque é assim que a gente vai ajudar a estimular. E a Fundação cumpre o seu papel, né, educacional, socioeducativo, que é seu princípio basilar de fundação. Exato. Presidente, muito obrigado pela sua presença, conversamos bastante, eu gosto sempre de conversar com o senhor, porque o senhor traz conteúdo para o debate. Mas vamos destacar que o objetivo mesmo, e ressaltar que hoje, 20 horas... Às 19 horas. 19 horas, isso, na Câmara de Vereadores, a sessão especial para a entrega do troféu professora Conceição Ferreira de Almeida, que vai homenagear comerciários de Araranguá, alusivo também já ao Dia do Trabalhador, e esse prêmio que reconhece profissionais da área de vendas, da área do comércio da cidade. Então, toda a comunidade é convidada a estar presente e prestigiar esse momento. Você tem algum amigo seu que vai ser homenageado, que você conhece, que foi sempre um vendedor, um comerciário que sempre lhe deu muita atenção? É hora de você ir lá e prestar homenagem a ele. Muito obrigado, presidente. Convite extensivo à comunidade. Obrigado, Xixo. Obrigado a todos aqui, a direção, os colaboradores aqui da TV Sul. É uma alegria, né, estar aqui mais uma vez falando das nossas ações da Câmara, e veja o quão é importante, né, o papel da imprensa, né? A gente estava falando aqui ainda há pouco de consciência, de formação política, né? Esse projeto que a gente está realizando na Câmara, né, o Câmara Jovem, se não tem vocês da imprensa, isso fica fechado nas quatro paredes, né? E através da imprensa a gente está divulgando. Então, obrigado, e deixo aqui mais uma vez o convite, né, para todos participarem da nossa sessão solene em homenagem aos comerciários hoje, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo de Araranguá. Um grande abraço a todos. Presidente, em tempo, recebemos uma mensagem aqui pelo WhatsApp da TV. A mensagem vem de Ramon Cunha, acompanhando a Sul Notícias, dá bom dia e diz parabéns ao vereador Jair, presidente do Legislativo. O Ramon Cunha aqui apresentando aqui a participação do ouvinte. Muito obrigado, agradeço aí a lembrança do Ramon. Um grande abraço. 9h04, vamos ao intervalo e voltamos com a sequência do Sul Notícias. Temos daqui a pouquinho previsão do tempo. Até quando vai chover? Essa é a pergunta que não quer calar. Daqui a pouquinho, após o intervalo.